Excelente dia, Benjamin. Eu vou estar te mostrando aí rapidamente aí um fluxo visual de como vai funcionar o processo, até para a gente ter mais clareza. Esse fluxo foi feito tudo baseado em cima das próprias perguntas, dentro daquilo que a gente conversou e tudo mais. E daí eu trago isso de uma forma visual para a gente ter mais clareza aí, tá? Qualquer dúvida no final, só mandar aí no WhatsApp, tá? Como é que vai funcionar? A gente tem o nosso fluxo jurídico inteligente, a gente vai ter a entrada do usuário, onde vai rolar dentro do WhatsApp, na API oficial dele, e a gente vai usar a ferramenta NicoChat. Eu vou falar mais um pouco sobre isso depois. A gente vai ter as mensagens de boas-vindas, onde a gente vai explicar brevemente como é que funciona, enfim, e tudo mais. Depois a gente vai iniciar o processo de solicitação dos dados iniciais, que daí a gente vai definir o processo ainda certinho. Vamos também validar, quando eu construir, a gente pode mudar a ordem, enfim. Que é os dados iniciais para entender o que aconteceu, extrair os textos, extrair as imagens, os áudios, os arquivos que a pessoa tem, prints do celular, e-mail, enfim, tudo isso a gente vai estar organizando. A gente vai ter a transcrição automática desses dados, que são os áudios e tudo mais, a organização, e a gente vai armazenar esse relato inicial dessa pessoa através do fluxo de automação, enfim, que eu vou explicar um pouco mais para frente. A triagem inicial dele, ela vai, como eu falei, vai extrair os dados como o número de voo, o PNR, o número de voo, a data, a companhia aérea, o aeroporto e terminal, o status, data, horário, tudo. Nós vamos identificar o tipo de caso e já vamos colocar isso dentro da documentação depois, que se está em atraso, cancelamento, perda de conexão, extravio, falta de assistência, enfim. Toda essa identificação a gente vai fazer através das perguntas que nós vamos fazer para as pessoas também, e também através de uma IA que a gente vai botar por trás para identificar isso também, como um método de contingência. A verificação de voo a gente vai fazer via chamada de API. A gente vai solicitar, eu ainda não tenho certeza de qual dado que eu preciso, se eu preciso só o número do voo, se é só o código, enfim. Eu vou ter que saber, vou ter que olhar isso mais para frente quando começar realmente o trabalho. Daí a gente vai coletar os snapshots iniciais do voo, que é data, enfim, tudo que a gente conseguir localizar a partir dessa chamada de API que a gente fizer aqui. A gente vai registrar o horário, tanto da consulta quanto que do voo em si. Daí o resultado vai ser o voo confirmado, enfim, dados inconclusivos, que é aquilo que a gente não conseguiu coletar. A gente vai deixar tudo isso registrado certinho dentro de uma dash, que a gente pode botar depois dentro do CRM, dentro de um relatório, hã, que é gerado depois do final da consulta. Enfim, tem muita coisa que dá para fazer aqui. A gente vai ter daí sobre as orientações iniciais do cliente, a gente sempre vai focar em mensagens curtas e acolhedoras, que é aquilo que tu até mencionou nas perguntas lá, que a gente tem que cuidar, porque como o fluxo ele teoricamente ele é bem longo, a gente tem que ser bem reto e direto e tem que instruir certinho a pessoa. E ter instruções rápidas, tipo tirar foto de como a pessoa deve, nos orientar, a gente deve explicar tudo isso, enviar o board pass, solicitar o voucher, fazer a questão ali das bagagens e tudo mais, tudo isso a gente vai orientar de forma bem assertiva, com um tom curto, acolhedor, e bem objetivo para que a gente consiga coletar essas respostas e já, gerar o nosso relatório. E vai sempre ser, hã, coletado e guiado pelas provas. Daí aqui tu pode tá dando uma lida depois, mas a ideia é fazer uma identificação automática do cliente e registro de dados iniciais, que é independente daquilo que a pessoa nos responder através das perguntas que a gente vai fazer, a gente não vai se basear em cima de só disso. A gente também vai ter um sistema de IAs, por trás que vai nos auxiliar em algumas questões, para que a gente não precise ficar perguntando tudo. Por isso que a arte da automação é tão interessante, porque com alguns dados a gente consegue fazer várias coisas. E sobre essa parte também, que eu já vou entrar ali na questão das ferramentas aqui que a gente vai usar. O NicoChat, a função dele basicamente é ter o fluxo de
conversacional, que é o envio e recebimento das mensagens, as capturas dos dados e tudo mais, e uma automação básica inicial. O que que eu pensei de início? Daria para fazer um fluxo guiado 100% por IA, que tipo a gente deixa a IA, a gente bota o processo ali e deixa ela fazer as perguntas, mas o que eu recomendo, como é um processo que ele é muito rigoroso, inicialmente seria interessante a gente testar um fluxo conversacional, onde a gente faz aquelas automações que são as automações que é padrão. Algumas têm botão, outra não. A maioria não vai ter botão. A gente simplesmente vai solicitar os dados, a pessoa vai mandar, mas para a gente seguir um processo. Isso é muito mais eficaz nesses casos. E depois, quando a gente tiver o processo bem redondinho, a gente faz um upgrade para algo mais complexo. Porque de início eu penso que assim vai ser melhor até para a experiência do usuário em si. Os acessos necessários daí que eu vou te solicitar, depois eu vou te mandar um briefing também, para a gente ter, que é a conta do NicoChat. Eu vou precisar do número do WhatsApp Business, também vou precisar do teu acesso ao ABM do Facebook, porque vai ter que ser cadastrado lá, API oficial. E daí essa questão do webhook é mais interna que minha. Mas esse briefing de acessos depois eu vou te mandar tudo certinho, documentado. O custo inicial dessa ferramenta ele é variável, mas aqui o que acontece? O NicoChat, inclusive, ele já tem um CRM integrado dentro. Então a gente pode explorar e de repente usar até essa própria ferramenta para o uso pessoal e organização ali. Porque como ele já tem esses Kanbans e tudo mais, tem o chat ali para conversar, uma plataforma bem completa, posso depois te mostrar mais sobre. Daí o custo ele é variável. Esse é o custo inicial para até 1.000 contatos e uma conta de API oficial, que é um número no caso. Então, depois, conforme vai aumentando os contatos, se a gente não for excluir esses contatos, se excluir os contatos, daí volta o padrão, mas daí é o contatos registrados na plataforma, até 1.000 contatos é esse valor, e depois vai aumentando conforme o plano que a gente vai pegando. Sobre ali a questão do N8N, a função dele é tudo aquilo que não for conversacional e depender mais da parte de operação, vai ser usado o o N8N, que é onde vai ter as automações, onde eu vou pegar, por exemplo, aquela imagem e botar para dentro da pasta do Drive, criar a pasta do Drive, que a gente vai organizar, fazer as requisições API do FlyAware, enfim, tudo isso será feito pelo N8N. Ele é literalmente um orquestrador do back-end, que é a função que não vai aparecer diretamente para o usuário, mas vai estar inteiramente ligada e operando para nós. É ali que vai ter os agentes de IA que a gente vai usar, enfim, tudo ali a gente vai usar ele. E daí os acessos necessários, que é a instância do N8N, e as credenciais daí é algo à parte que daí eu mesmo pego, não necessariamente preciso de ti, que aí depois quando a gente criar as contas eu mesmo faço isso. Daí sobre os custos, eu posso estar cedendo o meu servidor, que eu tenho um servidor hoje de N8N, que eu hospedo os meus clientes também, teria um custo ali de R$ 60 mensais, para ti, tu paga diretamente para mim, e daí toda a parte de manutenção, atualização e tudo mais eu faço para ti também. E daí caso tu quiser um servidor próprio, que é só para tua operação, daí dá para contratar um servidor básico ali a partir de R$ 90 na Hostinger, e daí a gente faz a instalação do N8N ali para ter na tua operação também. Daí isso é opcional e depois a gente dá uma olhada também. Daí, inicialmente, a gente tinha acordado de usar o Google Drive só para organização das pastas e tudo mais, e dos arquivos gerados, porque cada cliente que entrar em contato vai ser gerado uma pasta. Essa pasta ela vai estar diretamente ligada para a gente armazenar todos os dados. Então, isso aqui é bem importante. Daí, sobre aqui, ãh, o Backblaze, ele basicamente ele é uma ferramenta que ela vai estar atrelada com o Ricochet. Ela tem um custo bem baixo, inicialmente a gente nem vai ter custo com ela. Ela basicamente ela gera os links, públicos, público entre aspas, porque ninguém consegue ver. Público, quando eu me refiro, é os links que eu consigo pegar e colocar para baixar dentro do Google Drive depois, para a gente visualizar esses áudios, imagens e vídeos
de forma externa. E daí o FlyAware, que tu já sabe ali sobre o que que ele faz, hã, que daí tem um custo variável também. A API do Gemini, a gente vai usar o Gemini, que ele tem custo por requisição, daí a gente vai usar ele para fazer as transcrições dos áudios, para gerar os textos usados para os demais processos, enfim, tudo que a gente precisa de uma IA vai estar usando ali o Gemini, que daí a gente contrata e ele tem um custo irrisório, assim, vai ser muito baixo para nossa operação. E daí aqui eu ainda não botei, mas entra nesse escopo também, que seria ali o CRM ou um Notion da vida que a gente poderia usar, que é para o fluxo inicial. Mas como eu disse, a gente pode estar usando o próprio Nicochat, a gente pode explorar essa solução para a gente conseguir aproveitar ao máximo ali, e não precisar contratar uma outra ferramenta de repente. Ou talvez alguma ferramenta que tu já use hoje, a gente pode estar vendo a possibilidade também. Então, da minha parte, basicamente é isso sobre a fase 2. Se tu tiver alguma dúvida referente a isso, pode estar me informando aqui. Mas de forma visual e geral, é isso que vai acontecer. Tem muita coisa que ela é ajustada na terceira fase, que é a fase mais complexa, que daí é de operação mesmo, depois vai para validação e tudo mais. Mas de início, por enquanto é isso. Show de bola?